O nosso trabalho é sobre a Casa Modernista Museu da cidade de São Paulo, e o nosso grupo decidiu escolher essa obra pelo fato de termos traços e formas simples que, ao serem construídas no imóvel, trazem algo totalmente inovador pelo meio em que ela está inserida. As características do edifício. Ela é de autoria do arquiteto de origem russa, Gregory Warshawitsky, que foi um dos introdutores da arquitetura moderna aqui no nosso país, sendo uma figura de destaque na história da arquitetura brasileira. Ela localiza-se na Rua Santa Cruz, Vila Mariana, e foi projetada em 1927, mas somente construída em 1928, e ela é considerada a primeira obra de arquitetura moderna implantada aqui no Brasil. A seguir, nós temos algumas imagens que mostram mais profundamente como é a área interna, a área externa e o jardim da casa. O modernismo no Brasil. Antes do modernismo se implantar aqui no nosso país, o Brasil tinha muito modelo neoclássico, colonial em suas casas, edifícios e etc. Mas então, chega a Semana de Arte Moderna de 1922, quebrando paradigmas e propondo a criação de uma identidade própria e o desejo de liberdade do que era antigo e de outros países. Foi uma das influências para o modernismo se implantar aqui. Outra influência foi a industrialização, que passa a impulsionar grandes inovações técnicas e o uso de novos materiais como o aço e o concreto. A partir daí, nós tivemos várias manifestações e mudanças artísticas, inclusive na arquitetura, mas que só foram reconhecidas a partir de 1930, que foi o auge do modernismo. Nós também temos alguns principais arquitetos modernistas, primeiro deles, Le Corbusier, Van der Rohe, Frank Lloyd, Louis Sullivan e Oscar Niemeyer. A seguir, nós temos algumas imagens de suas obras para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o modernismo. As características da arquitetura moderna, ela valoriza mais a simplicidade em suas formas e geometrias. Por exemplo, elementos lineares, formas mais simples, aparências retangulares e figuras geométricas, sem muitos detalhes e ornamentações como era no período passado. Isso torna com que ela seja uma arquitetura mais direta, que foca mais na funcionalidade. Também como característica dessa arquitetura, tem a iluminação, que é uma iluminação mais natural, considerando tanto a parte interior do local quanto a do exterior, se atentando mais nas vistas e paisagens. Também tem os espaços livres, que têm um grande valor na arquitetura moderna. Nessa visão, os espaços livres ele traz uma conexão das pessoas com a construção, como também foca na ventilação e, mais uma vez, na iluminação. Também tem as plantas livres da estrutura e a integração, que a integração também é muito importante, porque surge uma ligação entre os espaços interno e o externo por meio de alguns materiais, como por exemplo o vidro, que acaba proporcionando uma visão muito mais bonita e o paisagismo natural também. Já entrando na questão dos materiais, existem materiais que também fazem parte dessas características da arquitetura moderna, pois eles começam a ser explorados na arquitetura somente nesse período, que são o aço, o vidro e o concreto armado ou reforçado. A Casa Modernista de São Paulo foi projetada para a residência do arquiteto, que era recém-casado com Mina Klaben. Mina Klaben foi a paisagista que projetou o jardim da casa. Esse jardim ele se destacou muito por ter o uso pioneiro de espécies tropicais. A casa ela foi projetada em 1927 e construída em 1928. É considerada a primeira obra de arquitetura moderna fundada aqui no Brasil, por isso gerou muito impacto. Tanto impacto que conseguiu ter a aprovação da prefeitura. O arquiteto ele apresentou uma fachada toda ornamentada, só que quando ele concluiu a obra, ele justificou por falta de recursos para completá-la.
Sua primeira reforma aconteceu em 1935 e ao longo da Segunda Guerra Mundial, o jardim da casa ela foi ampliada. Mina Club implanta um bosque de eucalipto e a garagem ela também é ampliada para receber uma oficina de um combustível que substitui a gasolina, que é chamada de gasogênio. No decorrer dos anos, foram feitas pequenas mudanças de acordo com a necessidade da família, mas nada que comprometeu o estilo que encontramos hoje. A família morou ali até mais ou menos os anos 70, quando eles decidem vender a casa. Em 1983, uma construtora tenta implantar um projeto ali de um condomínio residencial. Tinha o nome de Palais Versailles. Só que a população ela conflita com esse projeto e cria uma associação pró-parque modernista, estimulando a defesa da casa e da área da vegetação. Durante o processo judicial, a casa permaneceu abandonada, sem o proprietário ser obrigado a fazer a manutenção, Por isso, teve uma rápida deteriorização. Em 1994, o Estado ele começou a ser obrigado a indenizar o proprietário e comprar a casa também. Mas isso não ajudou no processo de deteriorização da casa, pois devido à falta de política de ocupação e conservação do imóvel, a casa ficou sendo alvo de furtos e invasões frequentemente. Nos anos 2000, foram feitos projetos para recuperar o imóvel, só que como teve uma estimativa reduzida, a casa principal foi restaurada e conservada, mas falta a recuperação da edícula e da área do parque também. Então, no ano de 2008, a Prefeitura da cidade de São Paulo passou a ser responsável pelo local, tendo a ela a responsabilidade pelo uso e da manutenção. Atualmente, a casa e o parque fazem programas educativos aos visitantes. Nós estudamos algumas obras e teorias do artista Le Corbusier, onde ele participou da arquitetura moderna. O Le Corbusier foi um grande arquiteto urbanista dos anos 20 que criou uma importante teoria onde ele formou os 5 pontos da arquitetura moderna através do projeto criado por ele, Villa Savoye, que no caso são a fachada livre, que é uma forma de liberdade de criação do projeto. O segundo ponto é as janelas em fita, que é uma criação do espaço interno ao espaço externo e mostra o ar livre na parte de fora do jardim, trazendo a luz natural para dentro do ambiente. O terceiro ponto é o pilotes, que traz todo o peso da estrutura sobre si e evita a criação de paredes no térreo, trazendo mais espaço. O quarto ponto é o terraço-jardim, que é o espaço de convivência social que não era tão utilizado naquela época. E por último, o quinto ponto é a planta livre, que é uma forma de liberdade da planta e criação do ambiente para o arquiteto. Onde a gente pode notar que grande parte dos pontos apresentados da arquitetura moderna se interliga na estrutura da casa modernista. Long time.